Olá a todos, meu nome é Guilherme da IoTools. No vídeo passado nós aprendemos como criar uma interface gráfica no Zabbix. Tá? Então, só lembrando aí, nós estamos utilizando um emulador escrito em Python para que nós consigamos aí enviar as informações do Python para o Zabbix. Tá? São informações emuladas, o próprio nome está dizendo. Então, nós construímos uma interface gráfica no Zabbix, dentro do servidor Zabbix, para exibir as informações para o usuário. Hoje, o que nós vamos aprender é uma forma ainda mais interessante de exibir as informações para o usuário, tá? Utilizando um servidor chamado Grafana, tá? Que é um software, como o próprio nome está dizendo, de interface gráfica, tá? Grafana, para exibição de gráficos e dashboards de uma maneira muito elegante, ok? Então, recordando aqui, pessoal, nós temos um Python rodando aqui do nosso lado direito da tela. Ele já está rodando aqui, deixei ele enviando as informações para o servidor. Uma prova disso, basta que vocês observem esses valores, e esses valores estão sendo modificados, né? Estão mudando mais ou menos a cada 10 segundos, ok? Só mostrar para vocês aqui, pessoal, além dessa interface gráfica, é possível que eu visualize essas informações através de um gráfico mesmo, né? Então, agora vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Aqui na aba principal de dados recentes, né, os últimos dados que chegam no servidor Zabbix, por exemplo, o último que chegou aqui foi 10 horas, 18 minutos e 43 segundos, dado de umidade, né, ou outros, 54, vejam só, a cada 10 segundos mais ou menos, é possível que eu clique aqui, tem uma aba escrito gráfico. Se eu clicar aqui, ele plota para a gente um gráfico ao longo do tempo de todas as informações que chegaram no nosso servidor. Vejam só que legal, como é uma situação emulada, fica esse negócio meio estranho, mas vejam só que bacana. Então, tem um gráfico, você nem precisa saber construir um gráfico no Zabbix, ele já faz tudo isso para você automaticamente. E aí tem algumas estatísticas, como por exemplo, o último valor, o mínimo, a média, o máximo. Tem como você pedir para ele plotar desvio padrão também, mostrar o desvio padrão. Isso vai ser um assunto de um outro vídeo, mas é possível esses recursos também. Tá? Se eu quiser, por exemplo, selecionar uma região de interesse do meu mapa, basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse, tradicional, e selecionar o pedaço que me interessa. Vejam só. Então, fazendo essa seleção, ele mostra para a gente o pedaço que está me interessando. Por exemplo, lá, 1M, 2M, 3M, 5M são os últimos 2, 3, 4, 5 minutos, ok? Então, ele abre para a gente conforme o que me interessar. Então, você pode fazer a sua análise, o seu analytics da maneira que você bem entender, ok? Então, voltando lá para a aba mapas, esse vídeo ele vai ser mais curto, ele é mais simples, tá? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui na minha aba mapas. E agora, pessoal, como que eu faço para abrir o Grafana? Tá? Os nossos kits de desenvolvimento, ele já vem com o servidor Zabbix e com o servidor Grafana instalados no nosso Raspberry Pi, tá? Que é o nosso sistema o gerente, digamos assim, das nossas redes e do nosso sistema. Então, para acessar o Grafana, é IP 2.3000, tá? Por que 3000? Porque é a porta. Então é a porta de comunicação, o Grafana está na porta 3000 do protocolo HTTP, e é isso que nós vamos fazer agora. Então é 192.168.1.108. Se eu der um /Zabbix, ele cai na interface do meu servidor Zabbix. Se eu tirar esse Zabbix assim e colocar 2.3000, ele vai abrir para mim o meu servidor Grafana. Então, vamos aguardar um tempinho aí enquanto ele abre. E pronto. Vejam só o servidor Grafana. Eu posso dar um exemplo para vocês aqui do nosso sistema, dos nossos kits. Já tem um dashboard configurado aqui para os nossos kits, ok? Como eu não estou com ele ligado aqui nesse exato momento, eles não vão aparecer aqui, os valores desses ícones, desses itens, não vão aparecer aqui para a gente. N/A significa nada, né? Então não chegaram nenhuma informação, não chegou nenhuma informação aqui. As informações não estão chegando. O que nós vamos fazer, pessoal, é criar um novo dashboard, tá? Um dashboard para exibir as informações do nosso emulador. Então, para criar um novo dashboard, basta que eu venha em Create New. E pronto. Beleza, ele criou um novo dashboard. Quando eu clico em salvar,
ele vai pedir para eu salvar o nome aqui do nosso novo dashboard. Então, eu vou simplesmente, vou colocar aqui emulador, ok? Então, o dashboard vai chamar emulador também. Vou salvar. Ele manda uma mensagem aqui dizendo que eu já salvei. E aqui eu vou adicionando os meus itens. Então, vamos lá. Como é que eu faço para adicionar um item aqui? Deixa eu ver. Adicionar painel. Então, basta que eu clique aqui nesses ícones, né? Então, por exemplo, status, texto, gráfico, mapa de calor e coisas assim. Então, vale a pena explorar isso aqui, é muito interessante, tá? E, inclusive, o Grafana é possível que você instale novos plugins, tá? Como, por exemplo, data e hora, recursos de mapa e, enfim, coisas assim. Então, vamos lá. Eu vou clicar nesse Single State e ele exibe um mapa para a gente aqui, um painel. Então, eu vou editar esse painel. Aqui em General, né, de informações gerais, eu vou colocar o nome desse meu painel. O painel vai chamar temperatura. Nós vamos criar 3, tá, pessoal? Um para temperatura, um para umidade e um para luminosidade. Aqui em métricas, nós vamos coletar informação via banco de dados dos Zabbix. Então, o Grafana foi desenvolvido aí um plugin, tá? Não fomos nós que desenvolvemos, para deixar isso bem claro, mas é um plugin desenvolvido por uma pessoa que interliga o Zabbix e o Grafana. Então o Grafana vai no banco de dados do Zabbix, coleta a informação e traz aqui para que essa informação seja exibida aqui dentro do servidor Grafana. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar esse recurso. Deixa eu ver aonde aqui. Deixa eu ver. Options. Não, é aqui mesmo. Então, default, Zabbix IoT e pronto. Acabei de criar aqui essa interconexão. E aí, pessoal, vejam só, essas são as opções que nós temos lá no Zabbix. Então, quando eu clico aqui com o mouse, vejam só, aparecem todos os grupos de hosts que eu tenho lá no Zabbix. Tá? Que, nesse caso eu tenho 2, que é o grupo curso IoT e o grupo Zabbix Server. O nosso host ele está dentro desse grupo aqui, do grupo curso IoT. E aí, pessoal, vejam só, quando eu seleciono o grupo, e se eu vier aqui em hosts agora, ele lista para mim todos os hosts que estão dentro do grupo de hosts curso IoT. Então, ó, qual que é o host que nós estamos nos interessando aqui? Nesse caso é o host emulador. Tá? Dentro do host emulador, eu tenho os nossos 3 queridos itens. Então é temperatura, umidade e luminosidade. Vamos pegar primeiro da temperatura. E vejam só, a temperatura está sendo exibida aqui para a gente. E aí, pessoal, já está pronto praticamente, tá? Eu preciso vir em Options. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Aqui em Value, tem muita gente que se enrosca nisso. Esse aqui é o valor que está sendo exibido. Então, ele está pegando uma média dos últimos valores aqui. Não saberia dizer quantos, tá? Se é dos 10, dos 20, dos últimos valores, enfim. Basta que, se você quiser pegar o mínimo ou o máximo, ou o valor atual ou o total, tem várias opções aqui interessantes, mas o que nós queremos aqui é apenas exibir o último valor que o Grafana coletou. Então basta que eu selecione a opção Current, tá? de atual. Então, selecionando aqui o atual, logo ele deve modificar esses valores aqui, conforme os valores enviados pelo Python, ok? E aqui as casas decimais, tá? As casas decimais. Deixa eu ver como que ele encara isso. Se não me engano, é simplesmente colocar 2 zerinhos mesmo. Tem algumas opções aqui interessantes. Talvez não seja 2 zeros. Deixa eu dar uma olhada aqui. 0, 0. Eu vou colocar simplesmente 2, para ver se ele... agora sim. Pronto. Ok. Então, 22,71. Beleza. E aqui existem algumas outras opções aí interessantes, tá, pessoal? Como, por exemplo, a exibição de linhas. Posso deixar isso aqui para ficar bonitinho. Gauge, para você ter um marcador aí. Vejam só que bacana. E aqui um threshold, né? Então, eu posso definir aqui, por exemplo, os valores mínimos e máximos para a temperatura. Eu vou colocar aí, sei lá, como a gente no Python estabeleceu um range entre 20 e 25 graus,
Eu vou colocar aqui que o mínimo é 20, 20 e o máximo é 30. Vai, 20 e 30. E aqui são os valores de referência, pessoal. Vejam só, os thresholds, tá? Então, é basicamente o seguinte, são os valores limiares, né? Ele vai marcar isso aqui no nosso gauge, tá? No nosso marcadorzinho. Então, ó, vejam só, aqui tá, você entra com o mínimo e com o máximo, tá? É mínimo, vírgula, máximo, tal como está representado aqui. Então, eu vou dizer que, por exemplo, menor que 22 é um valor frio, tá? Já está frio, digamos assim, e maior do que, sei lá, maior do que 27 é um valor quente. Vejam só, então, como que ele marcou. Aqui eu estou definindo os meus thresholds, tá? Então, nesse caso, eu posso até marcar esses valores aqui no meu próprio mapa. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Talvez não seja possível. Ah, threshold labels, aqui. Vejam só, que legal. Aqui está o mínimo, né? Aqui está o threshold inferior e aqui está o threshold ou limiar superior. E aqui está o máximo da medida. Então, é isso, pessoal. Em resumo para a temperatura é isso. Posso simplesmente deixar isso aqui menor. Então, acho que mais ou menos assim está coerente. Poderia também criar um gráfico dessa temperatura. Como que eu crio um gráfico? Muito simples. Eu adiciono aqui um novo painel. Eu venho no gráfico. Vou editar. O nome eu vou colocar temperatura. Os eixos mínimo e máximo. Métricas, eu preciso selecionar aí o meu plugin Zabbix IoT. E aí eu vou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz com o item anterior. Seleciono a temperatura, ele já vai aparecer aqui para mim. Eu posso adicionar legendas nos eixos também. Tenho uma quantidade de recursos aqui, muito legal. E a unidade. Eu acabei não esquecendo de falar a respeito da unidade no item anterior, mas a gente já coloca lá. Então aqui está a unidade dos vários e vários tipos de unidade possíveis aí aos físicos, químicos, matemáticos e afins. No caso é temperatura, a gente vai procurar aqui olha lá, que legal. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A gente quer exibir em Kelvin, em Celsius, perdão. Ele já mostra para a gente aqui a temperatura em Celsius. Ok? Então, eu vou deixar esse gráfico aqui desse lado. Só basta que eu arraste. E aqui a gente acabou não colocando, mas vamos fazer isso agora. Basta selecionar aqui a unit, né, a unidade, ele está em none, significa que não tem unidade, tipo um valor adimensional. Vamos selecionar a nossa temperatura. Ele vai passar a exibir a temperatura aqui para a gente, tá? Uma questão de alguns segundos aí. Vamos ver por que não foi. Será que ele selecionou? A gente aguarda um tempinho aqui que deve ser um delayzinho. Por enquanto eu já vou salvar esse cara. E aqui, pessoal, é análogo, tá? Para umidade e para luminosidade, seria mais ou menos esse mesmo passo que nós fizemos aqui, ok? Então, uma outra coisa é o seguinte, para que esse gráfico e esses valores se atualizem mais rápido, basta que eu venha aqui, clique nesse reloginho e aqui eu faço o refresh, tá? Então vejam só, refreshing ele está desligado. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, ele vai dar um refresh a cada 5 segundos. Então, e o mapa, pessoal, eu vou pegar aqui informações dos últimos 15 minutos. Então vejam só, 15 minutos, o refresh eu preciso dar um apply, então pronto. Então já aparece aqui pra gente o refresh a cada 5 segundos e ele está exibindo pra gente os dados dos últimos 15 minutos, ok? A gente pode deixar isso aqui um pouco mais bonito, a gente poderia, por exemplo, reduzir aqui o tamanho
da nossa informação, né, do 23.9. Para fazer isso, basta que eu diminua a fonte. Aqui talvez tenha ficado muito pequeno, 50 talvez. Pronto, que legal, bacana. Então, vejam só, nossa informação sendo exibida. E eu vou criar mais um aqui só para não deixar esse vídeo tão extenso, tá, pessoal? Mas é análogo, então a gente faz aí bem simples, tá? Mostrando para vocês aí como que se faz. Então, eu seleciono simplesmente os Zabbix IoT aqui. O grupo curso IoT, o host emulador, o item, por exemplo, umidade. Ele já pega a umidade. A média, eu vou pegar o valor atual. Eu vou deixar aqui 50% também para não ficar tão grande. A umidade eu vou exibir aí nesse porcentagem. O que mais que tem aqui para fazer? Vou pôr um threshold. Não vou colocar um threshold mesmo, vou deixar Gauge também. Aquele modelo legalzinho, bacana. Vou pintar a informação aqui também. Threshold Labels, como não tenho nenhum threshold, eu vou deixar assim mesmo, só para que vocês entendam, tá, pessoal? Vocês podem construir a sua própria aplicação. E eu vou colocar aqui o título como umidade. Então, beleza? Então, em resumo, é isso, tá? Muito simples aí todas as modificações que nós fizemos. Basta que eu clique aqui em salvar. Eu posso, por exemplo, arrastar esse cara para cá, aqui para cima. Posso deletar essa última linha aqui, porque ela não está sendo utilizada. Poderia, por exemplo, também arrastar esse cara, fazer os dashboards conforme a minha vontade, tá? E aí eu poderia criar novos gráficos, novos itens e etc, etc. Beleza, pessoal? Então, em resumo é isso. Só para recordar o que a gente aprendeu nessa aula, nesse vídeo, nós aprendemos como criar uma interface gráfica num software chamado Grafana e que, por sua vez, coleta as informações do próprio Zabbix. Então, tem um negócio chamado plugin, no qual o Grafana vai no banco de dados do Zabbix e coleta as informações, tá? Então, a grosso modo, o que nós fizemos até agora? Criamos um emulador no Python, enviamos informações para o Zabbix, coletamos essas informações no Zabbix, exibimos através de uma interface gráfica simples aqui no Zabbix e depois nós utilizamos a interface gráfica bacana, interessante do Grafana para exibir as informações de uma forma mais elegante. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.